Fraternais saudações. E dando início, dignos, a uma sequência de vídeos em que vamos analisar uma série de acontecimentos e fenômenos de natureza astral e espiritual mais extraordinários, convido-os aqui a revisitar um famoso embate ocorrido em 1991 entre o Padre Quevedo, famoso pesquisador de fenômenos ocultos, e a chamada mulher ou médium do algodão, Dona Edelazir, que, para aqueles que são mais jovens, explico, tem a capacidade de materializar os mais diferentes objetos advindos do astral simplesmente numa peneira de algodão. O Padre Quevedo, sim, analisou isto à época e a condenou por fraude. Entretanto, observando minuciosamente as circunstâncias e até mesmo as filmagens, o que faremos agora, dignos, chegaremos, e ao menos eu cheguei, a uma conclusão diferente. Sem maiores delongas, vamos ao vídeo. No Globo Repórter de 23 de agosto, nós mostramos em Paris alguns dos fenômenos que a médium Edelazir Munhoz Cardoso se diz portadora. Ela trabalha com algodão em cima de uma peneira e um tanque para escorrer a água que utiliza durante o processo de materialização. Ela molha o algodão até transformá-lo em uma espécie de pasta. Os fenômenos, segundo ela, ocorrem sempre dentro do algodão, como flores de plástico, pedaços de osso, cacos de vidro e tiras de pano coloridas, tudo isso misturado com terra. O padre Oscar Quevedo viu uma gravação dos trabalhos de Dona Edelazir e garantiu que tudo não passava de um truque. Nós trouxemos o padre Quevedo até a cidade de Paris para que ele conhecesse pessoalmente a Dona Edelazir e observasse de perto se os fenômenos que ela se diz portadora são realmente verdadeiros. Nós levamos o padre Quevedo até o centro de Dona Edelazir. Aqui é o centro. Esse é o tanque que o senhor... Vamos dar uma olhadinha no tanque? Esse é aquele tanque que o senhor disse que teria duplo fundo. Isto não tem duplo fundo. Não tem duplo fundo, né? Aqui é uma... normal. Tem aqui furado, mas acho que isso não dá para fazer truque. Dona Edelazir, por favor. Dignos, farei algumas breves interrupções e observações aqui. Vejamos que o próprio padre e investigador Quevedo, pelo qual tenho grande apreço, ele mesmo verifica e diz que tanto na peneira quanto no próprio poço que a suporta, não existe um fundo falso, não existe um segundo fundo. E esta mesma análise também foi feita no algodão, ou seja, não existe previamente nenhum material dentro daquele poço, mesmo na peneira ou no algodão. O que é, inclusive, argumentado também por inúmeros, na verdade, milhares de indivíduos que a visitaram ao longo de todos estes anos. Ela que ainda está viva, tem mais de 70 anos, está ainda em atividade, embora muito mais frágil e, é claro, dado pela sua idade. Mas vejamos que, previamente, não existe quaisquer truque, não existe quaisquer tipo de enganação aqui. Quanto ao Padre Quevedo, vou recomendar um livro dele chamado O Olho da Mente, que investiga os fatos extraordinários. Vejamos que o Padre Quevedo, ele não desacredita da existência de fenômenos extraordinários, ao contrário do que as pessoas popularmente imaginam. Em realidade, o Padre Quevedo apenas diz que estes fenômenos não podem ser controlados e que quem os manifesta geralmente é portador de algum distúrbio de natureza físico-astral. Prossigamos. Vamos ver. Por favor, então. A senhora deu alguma explicação para ele também? Agora só queria dar assim para, enquanto estão filmando, ver que estou olhando o algodão. Este é o próprio povo que traz o algodão. Sim, muito bem. Mas quando eu era criança, eu não trabalhava com algodão. O trabalho, assim, quando eu mentalizava, caía em cima da pessoa. Já, isso é o aporte espontâneo, não surge uma coisa. Como das outras vezes, Dona Edelazir também rezou antes de iniciar a sessão para afastar os maus espíritos. O Padre Quevedo desfia o algodão para ter a certeza de que não está sendo enganado. Mas mesmo assim, ele não tira os olhos
da dona Edelárzio. Vai começar o trabalho de materialização, mas o padre Quevedo continua com a mesma opinião. O que eu repito e insisto, o que ele afirma, que com regularidade, vários aportes, continuamente, todos os dias, certamente truque, fraude. Vamos ver. Observar para ver como as coisas acontecem. Dona Edelárzio continua... Bem, interrompo de novo para fazer uma segunda observação. O padre Quevedo já chega com a sua opinião formada. Vejamos que ele já decreta uma sentença em definitivo, mesmo não tendo, até aquele momento ao menos, quaisquer tipos de provas ou de indícios. Vejamos que ele mesmo disse: não há nada no algodão, ele mesmo desfia o algodão, não há nada no poço, não há um fundo falso. Entretanto, a opinião dele já está formada, a sentença já está dada. É claro, dignos, que vou aqui cumprimentá-los, sejam muito bem-vindos a este nosso vídeo 422, curta agora, é uma forma de você colaborar, se inscreva em nosso canal se você for novo por aqui e deixe nos comentários hoje a sua opinião e a sua visão acompanhando do início até o final. Prossigamos. Continua molhando o algodão. O padre acompanha os movimentos da médium com atenção. O algodão está completamente encharcado, virou uma pasta, mas dona Edelárzio não consegue fazer nenhuma materialização. O padre Quevedo sorri, não sai nada do algodão e dona Edelárzio resolve então interromper a sessão. A médium, como não conseguiu fazer a materialização, reza durante quase 2 horas invocando a presença dos espíritos. Interrompo de novo para observar que isto é até muito comum em indivíduos que trabalham com a materialização e outros tipos de mediunidade mais fortes. Vejamos que a ausência propriamente de indivíduos que participem daquela corrente mediúnica enfraquecem o próprio médium, que por vezes tira os fluidos para a sua materialização e para os seus fenômenos do ambiente circundante. E mais do que isso, lembremos também que a presença um tanto quanto opositora ou expressamente opositora do padre Quevedo, as câmeras, a reportagem e etc. também tendem a desconcentrar a médium e a quebrar, a enfraquecer no mínimo também a corrente presente. Isso explicaria, ao menos a priori, dignos, o fato dela não conseguir materializar de primeira. Observemos isto também, que é importante. Ela pede que o padre reze de mãos dadas junto com ela. Agora a dona Edelárzio vai tentar o trabalho de materialização pela segunda vez. Ela disse que não conseguiu logo na primeira, porque estava muito nervosa, magoada e até mesmo ressentida com algumas críticas que o padre Quevedo tinha feito ao trabalho dela no programa anterior. Ela explicou que também aqui na sala havia muitas influências negativas que cortavam a corrente e que impediam a concentração dela. A sessão recomeça seguindo o mesmo ritual. O algodão é molhado, sob o olhar vigilante do padre Quevedo. Agora, mais calma, dona Edelárzio consegue fazer a primeira materialização. Uma rosa de plástico vermelha que surge suja de barro no meio do algodão. A senhora podia nos mostrar então, por favor? Bom, então nós temos aqui uma flor de plástico. Com terra, um objeto pequeno que já... Peço a observação atenta dos senhores para o seguinte fato: o padre Quevedo não só não foi afastado, como ele foi, a pedido da própria médium, aproximado do lugar de materialização. E mais do que isso, em cima dela tem uma câmera, em cima dela, ali sobre ela, observando o fenômeno, está também o próprio padre Quevedo e outros tantos indivíduos que a cercam em 360 graus. A peneira não tinha quaisquer tipo de furo, portanto nada poderia passar por ali. Ainda que no poço tivesse um fundo falso, coisa que o padre Quevedo, especializado nesse tipo de fenômeno e até mesmo de fraude, disse não existir. Prossigamos. As condições não valeria, que teria que ser... O padre Quevedo quer, se possível, que a senhora repita com objetos um pouco maiores. Ela diz que não pode determinar o tamanho dos objetos, porque isso não depende dela.
Agora, a médium consegue materializar um pedaço de osso maior que a rosa. Agora, né? Por favor, então. Temos um pedaço de osso. É a vela de antes e mais um pedaço de A vela de antes está no outro embrulho ali, né? Não, sim, já estou vendo, está vendo. A flor que eu mostrei antes já foi... Vejamos que ele não disse que o objeto pequeno veio parar ali por fraude. Ele não filmou e não viu isso. Ele simplesmente disse que não era o suficiente. Observemos. Já foi afastada, agora é um objeto novo que foi retirado de um pedaço de osso. E também pedaços de vela. No final, ele diz estar convencido de que tudo não passou de uma farsa. Em que momento o senhor acha que ocorreu esse truque, já que o tempo todo a equipe ficou dentro da sala junto com o senhor? O truque aconteceu no momento em que eu avisei os senhores que eu estava lá e ela ficou aqui de joelhos, tampada pelo algodão, e primeiro levantava as duas mãos, isso que se chama em mágica misdirection, mas depois era só a mão direita e a esquerda estava oculta. Vejamos que, novamente, ela está cercada em 360 graus pelos indivíduos. Não existe quaisquer tipo de alegação de fraude por parte dele. Ela não tem como tirar o objeto de quaisquer outro lugar. Pode tirar qualquer coisa de entre as pernas, do ânus, de qualquer lugar. E um movimento mínimo, é só colocar. Depois fingiu, Senhor Jesus, tem que materializar alguma coisa, e bateu nos algodões, aí poderia ter colocado. E depois, como veio para cá, ainda revirou para lá. É dizer, vulgarmente um truque pequeníssimo. Eu costumo usar saia e blusa, hoje eu pus calça comprida para a pessoa ver que eu estava de calça comprida, que se põe saia para que se esconde debaixo da saia. Então eu fiz tudo, você viu que o dia que você veio eu estava de saia calça, né? Então eu falei, hoje eu ponho uma calça assim apertada, porque tá vendo, né, que se tiver alguma coisa vai aparecer. A senhora ficou satisfeita com o resultado dos trabalhos da sessão de hoje? Eu não fiquei satisfeita porque não... Dignos, esta é a opinião do Padre Quevedo, baseado no absolutamente nada, ou seja, ele não possui argumentos factuais, visuais, registráveis, e ele foi lá para isso, em que aponte exatamente o momento ou a mecânica do alegado truque. Na minha opinião e na minha visão, até mesmo conhecendo inúmeras pessoas que de lá participaram, com sincronicidades entre pensamento e materialização das mais diversas, não existiu nenhum truque. Pois bem, dignos, se você assistiu esse nosso vídeo até o final, deixa aqui nos comentários a sua visão sobre este fenômeno e também a sugestão para análise de outros tantos acontecimentos e fenômenos já registrados. Voltaremos a este e a outros temas semelhantes futuramente. Paz profunda.